A voz mais linda do Brasil. Dia. Muito Oi, bom. meu amor, bom dia. Muito bom dia. E aí, meu amor, dê um bom dia aí. Olá, pessoal, bom dia. Uma maravilhosa manhã de domingo. Hoje aqui para nós o tempo tá bem nublado, É. parcialmente nublado. Muito mato nesse sítio, hein, amor? E hoje o clima tá bem gostoso, temperatura baixa. E o clima aqui é de chuva mais tarde, viu, meu amor? É, né? E aproveitando aqui nessa manhã, mandar um alô especial, um abraço carinhoso, desejar um domingão bem gostoso a todos vocês. E é claro, É isso aí. um grande abraço aqui do seu amigo Morfeu. É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia! E vamos aqui na capina de hoje, hein, amor? Hoje a missão é Hoje- capina aqui no sítio. Muito serviço aqui hoje. Ó, aqui serviço aqui para uns 3 finais de semana.